Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje são as duas últimas tarefas que nós temos que fazer do livro para a gente encerrar e começarmos com mais revisões e atividades no caderno. Então, olha só, nós vamos fazer a página 80 e a página 90, são duas páginas, tá? Na página 80, a gente tem uma nova leitura, nós vamos analisar um gráfico. Essa atividade seria uma atividade oral, porém, contudo e entretanto, vocês vão responder essas 3 perguntas no caderno, tá? Então, vão fazer escrita essas respostas. E a atividade da página 90 é no próprio livro. Então, eu vou explicar o que vocês vão fazer. Neste capítulo, você lê uma reportagem intitulada Como Vivem os Índios Hoje? Por meio dela, você pôde se informar sobre as localidades que os indígenas do Brasil habitam. O gráfico a seguir também traz informações sobre a distribuição da população indígena. Será que essas informações correspondem às da reportagem? Vamos analisar o gráfico e descobrir. Então, olha só. Distribuição da população indígena do Brasil em 2010. Então, aqui nós temos, né, 42%, que reflete as 379,5 mil, e 58% desse lado da fatia, né, que corresponde a 517,4 mil. Então, essa cor aqui refere-se a terras indígenas e a cor aqui refere-se a campo ou cidade, totalizando 896,9 mil. Tá? Então, analisando o gráfico aqui, são terras indígenas, 58%, e 42,2% de campo ou cidade. Esses dados são do IBGE. Primeira pergunta: segundo o gráfico, onde vive a maior parte dos indígenas? Em terras indígenas ou em cidades e no campo? Então, olha só, onde está a maior concentração da população indígena? Tá? Nessa fatia maior aqui. Então, vocês vão responder o que corresponde a essa fatia. 2. Explique como a informação identificada na atividade anterior aparece na reportagem Como Vivem os Indígenas Hoje. Para isso, vocês vão ter que voltar lá na reportagem, podem reler, por isso que é só essas duas atividades hoje, que vocês vão ter que reler essa reportagem, Como Vivem os Indígenas, para fazer essa comparação com o gráfico. Tá? Então, vocês vão explicar como a informação que você descobriu aqui, tá? Na atividade 1, ela se relaciona com essa reportagem. 3. Pela análise do gráfico, onde a minoria dos indígenas vivem. Olha só, onde a minoria deles vivem. Ok? Bom, na atividade 7, vocês vão ler a tirinha a seguir e responder as questões. Quando eu crescer, vou ser médico ou botânico, ou decorador de ambientes. Quando eu crescer, vou ser engenheira ou professora de francês ou mãe. Quando eu crescer, vou ser um porco grande. Que simples. Bom, letra A. Os personagens dessa tirinha falam de previsões e planos para o futuro. Para isso, em suas falas, utilizam o verbo ser combinado com outro verbo, formando uma locução verbal. Que locução verbal eles usam? Então, olha só, procurem onde tem o verbo ser e o verbo que está acompanhando, formando essa locução, tá? Aparece aqui e aparece aqui. Nas 3 falas, essa locução aparece. Em que tempo verbal está essa locução? Presente, pretérito ou futuro? C. Por qual dos verbos abaixo essa locução poderia ser trocada sem que houvesse alteração de sentido? Serei, fui ou seria?
Letra D. O humor dessa tirinha se concentra nos 2 últimos quadrinhos. Por que a previsão do porco para quando crescer é engraçada? Vocês vão responder aqui, ok? Bom, então essas são as atividades. Amanhã nós vamos começar a fazer as atividades no caderno e sexta-feira teremos aula ao vivo. Não vejo a hora de encontrar vocês de novo. Apareçam, viu? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.